Olá a todos, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Patrícia Monteiro. Este é mais um vídeo que eu vou gravar para vocês sobre relações tóxicas. Por algum motivo tem fluído para mim eu gravar estes vídeos a conduzir. Parece que são temas que eu preciso de movimento, estar a andar para a frente, não sei o que é. Nós hoje vamos falar sobre uma dinâmica que, como eu já vos tenho dito em vídeos passados relacionados com esta história das dinâmicas tóxicas, tudo isto que eu venho partilhar aqui tem o propósito de unicamente nos trazer consciência, tá? Não é com o propósito de julgar ninguém, criticar, humilhar, é assim com o propósito de nós notarmos as dinâmicas em nós ou nas outras pessoas e sabermos como fazer, como proceder para não estarmos a viver nessas dinâmicas, pois essas dinâmicas colocam o ego nas nossas relações com os outros e quando nós estamos num caminho de despertar espiritual e queremos viver e relacionarmos com as pessoas num outro formato, num formato mais em conexão com a nossa autenticidade, com a nossa alma, com a pureza do nosso coração, deixa de fazer sentido nós tentarmos relacionar-nos através dessas dinâmicas do ego, ok? E é para isso que estes vídeos servem, para nós identificarmos as dinâmicas ou em nós ou nos outros e sabermos o que fazer a respeito disso, caso nós estejamos numa de mudança, tá? E de abraçar uma vibração mais elevada, ok? Nós hoje vamos falar sobre uma dinâmica que eu chamei de os intriguistas, ou as intriguistas. Os intriguistas ou as intriguistas, que são as pessoas que tentam manipular situações, manipular outras pessoas, usando intrigas, usando enredos, construindo histórias, às vezes verdadeiras, às vezes falsas, com o objetivo de tentar manipular a mente dessas pessoas a quem elas estão a contar essas histórias, de forma a que essas pessoas pensem aquilo que elas querem que as pessoas pensem, ok? Então, eu vou-vos dar aqui uma partilha da minha história pessoal. É uma história que eu já partilhei em alguns vídeos, especialmente nas mini leituras, mini tarot e oráculos. Eu acho que partilhei partes desta história em algumas ocasiões. Há cerca de uns 8 anos atrás, eu interessei-me por um homem e eu estabeleci contacto assim com esse homem através de uma amiga que nós tínhamos em comum e que eu considerava uma amiga muito próxima na altura, ok? Nós ficámos interessados um no outro, saímos algumas vezes, começámos a ter uma relação que na minha cabeça eu pensava que ia ser uma relação de compromisso, ou que ia ser alguma coisa sólida, que era o que eu queria na altura. Mas ele começou a ficar assim meio distante, meio afastado, meio estranho comigo e não fazia sentido essa alteração de comportamento e eu ao início não percebi sequer o que é que estava a passar, ok? E entretanto, o que é que aconteceu? Eu só tinha a informação da minha relação com essa nossa amiga do meu lado, ou seja, eu só sabia o que é que eu falava com ela e ela falava comigo. Eu não sabia o que é que ela estava a falar com ele, nem fazia sequer algum tipo de ideia ou tinha algum tipo de pensamento que ela estaria a criar intrigas do lado dele a meu respeito. Porque assim, quando nós temos uma amiga, nós não estamos à espera que essa amiga vá falar mal de nós nas nossas costas, certo? Então, eu, na minha inocência e naquilo que eu considero ser uma amizade, não vou para casa a pensar que as minhas amigas estão a dizer mal de mim, entendem? Então nunca me passou pela cabeça que esta pessoa fosse intriguista, a não ser quando eu comecei a notar o que é que ela fazia comigo, não é? Portanto, eu não sei o que é que ela fazia a respeito de mim aos outros, eu não sei o que é que ela foi dizer a esse homem que eu gostava sobre mim e até hoje eu não sei ao certo. Só sei o que a minha intuição me disse a respeito da situação, porque depois, como eu e ele seguimos caminhos diferentes, eu nunca pude esclarecer com ele o que é que realmente tinha acontecido, o que é que ela lhe disse sobre mim, o que é que lhe fez a ele mudar de comportamento e que tenha sido ela a promover, ok? Essa rapariga. Nós aqui usamos a palavra rapariga para dizer mulher, ok? Mulher nova, mulher jovem. Bem, conclusão.
E eu comecei a notar alguns comportamentos dela muito estranhos, que foi, a partir do momento em que eu me interessei por ele e ela percebeu que ele também estava interessado em mim, ela deixou de o convidar para coisas que ela organizava com os amigos, ela deixou de o convidar e estava sempre a justificar e a dar desculpas. Eu hoje não o convidei por causa disto, ou depois na vez seguinte era, eu não o convidei por causa disto e por causa daquilo, sempre a inventar desculpas e argumentos e motivos pelos quais ela resolveu não convidar aquela pessoa. O que era estranho, porque ela só fazia isso depois de ter percebido que nós os dois estávamos interessados um no outro. Ora, uma verdadeira amiga, o que é que faria? Convidava, não é? Para aproveitar, como é que eu ia dizer? Para dar-nos a oportunidade de estarmos mais tempo juntos, mas não, ela fez exatamente o oposto. Ela proporcionou que nós não estivéssemos juntos no que tocava às iniciativas dela, entendem? Depois disso, ela, sempre que estava comigo e calhava nós falarmos dele, ela dizia-me sempre mal dele. Ela dizia-me sempre todos os motivos que ela achava que ele não era bom para mim, todos os motivos que ela achava que eu merecia melhor, toda esta conversa que ao início nós até, como é que eu ia dizer, damos o benefício da dúvida. Se uma amiga nos diz que nós merecemos melhor ou que aquela pessoa não é para nós, claro que nós tentamos ouvir. Porquê? Porque os nossos amigos conhecem-nos, sabem o nosso valor e às vezes estão-nos a dar conselhos realmente valiosos. Só que é assim, ela teve praticamente um ano, sempre que estava comigo, e mesmo quando eu não falava dele, ela ia falar dele e dizia mal dele, e dizia que ele não era para mim, e dizia o quanto eu me devia afastar. Isto tudo junto com aquelas, como é que eu ia dizer, todas aquelas vezes em que ela não o convidou para estar connosco e inventava motivos, eu comecei a achar aquilo estranho. E ao final de um ano dela me estar sempre a dizer mal dele e nunca o convidava, etc. O que é que eu pensava? Ela conhece-o melhor do que eu, porque eu mal o conhecia, estão a ver? Eu gostei dele, mas eu não o conhecia assim tão bem. Achava eu que ela conhecia melhor, dado que ela se intitulava de amiga dele, estão a ver? E isso dava-me aquela, como é que eu ia dizer? Isso fazia-me com que eu prestasse atenção ao que ela me estava a dizer sobre ele, estão a ver? Ao final de um ano, ela a dizer-me mal dele, um dia ela vira-se para mim e diz-me que não o vai convidar para o aniversário dela, porque ela afinal acha que ele não é assim tão amigo dela, ok? Então aí foi quando eu comecei a perceber que se calhar esta pessoa, que se calhar eu não podia confiar nesta pessoa, embora eu a considerasse amiga, porque é assim, ela está um ano a dizer-me mal da pessoa que eu gosto, com base no argumento em que eles são muito amigos. E de repente, passado um ano, ela diz que não o vai convidar para o aniversário dela porque afinal eles não são assim tão amigos. Eu notei aqui uma certa incoerência, estão a ver? E isso abriu-me os olhos. E eu, quando estas coisas acontecem, eu isolo-me, fecho-me em mim e peço sempre ajuda ao espírito para me mostrar a verdade, para me mostrar o que é que está por trás daquela situação e daquelas aparências, ok? E aquilo que eu vi eu não gostei, porque eu percebi que ela me tinha afastado dele e que muita coisa que ela me tinha dito dele não era verdade, ou então era baseada apenas nas opiniões dela e não na minha própria opinião, entendem? Eu estava a dar atenção a uma pessoa, se calhar a ela por insegurança, porque eu não o conhecia assim tão bem a ele como eu conhecia a ela, achei que devia prestar mais atenção a ela do que a ele, e isso foi um erro. E portanto eu dei abertura para este nível de intriga. Quando eu fiz este isolamento e falei com a minha intuição, houve mais coisas que me foram reveladas e foi aí que eu percebi, espera lá, se ela faz isto comigo, o que é que me garante que ela não está a fazer a mesma coisa do lado de lá? Já que havia uma relação entre eles de amizade, ok? O que é que me garante que ela não lhe foi dizer a ele que eu não era a pessoa certa para ele por isto e por isto e por isto e por isto? O que é que me garante que ela não lhe foi dizer a ele coisas que ela sabia que ao dizer iam fazer com que ele se afastasse, ok? Porque é isto que as intriguistas fazem. Os intriguistas nem sempre mentem, ok? Os intriguistas às vezes usam a verdade das situações, mas num timing, numa altura ou num momento propício da conversa em que elas sabem que isso vai levar
que essa pessoa a quem elas estão a colocar em intriga pense ou faça certas ações que elas querem que a pessoa faça. Ou seja, nem sempre os intriguistas mentem, às vezes os intriguistas usam a verdade, distorcem a verdade a favor daquilo que eles querem provocar, da ação na pessoa a quem eles estão a lançar a intriga, entendem? E eles têm essa inteligência emocional, é assim que eles se relacionam e eles sentem que estão a controlar as pessoas e o destino das pessoas e as relações entre as pessoas, fazendo isso, ok? Portanto, o que eu recebi intuitivamente foi que essa pessoa foi dizer a ele algumas coisas a meu respeito que se calhar até eram verdade, mas foram ditas de uma forma que ela sabia que ele não se ia interessar por mim, ela sabia que ele se ia afastar de mim, estão a ver? Pronto, eu nunca pude esclarecer isto, portanto isto não passam de especulações e eu tenho muita consideração pela minha intuição, mas tenho aquela abertura para a hipótese de que eu esteja a especular coisas que possam não ser exatamente a verdade, mas pelo comportamento que ela teve comigo a respeito dele e que ele não sabe, provavelmente porque eu não acredito que ela lhe tenha dito a ele: olha, eu fui dizer mal de ti à minha amiga, eu tive um ano a buzinar no ouvido coisas más a teu respeito, duvido que ela tenha feito isto. Portanto, ele não faz ideia que ela teve um ano a tentar-me colocar a mim contra ele, ok? Agora, ele sabe o que é que ela lhe disse a ele sobre mim e se calhar ele acreditou, entendem? E com isto, duas pessoas separam-se, duas pessoas deixam de falar, duas pessoas seguem caminhos opostos. E é isto que os intriguistas fazem, os intriguistas usam a mentira ou a verdade, e é isto que nós temos que perceber, os intriguistas nem sempre mentem, eles às vezes usam a verdade, moldando a verdade, distorcendo a verdade, de acordo com os interesses deles e o que é que eles querem que as pessoas pensem a respeito das situações. Portanto, eles querem tentar manipular as opiniões das pessoas e também querem tentar manipular as ações das pessoas a respeito umas das outras, ok? Como é que nós então lidamos com um intriguista? O que é que eu fiz em relação a esta minha amiga? Eu fiz uma coisa que na altura eu não me orgulhei muito. Mas eu considerei ser a melhor abordagem. Eu quando percebi o que é que ela estava a fazer, e eu vou-vos dizer, eu vi ela a fazer isto com outras amigas do mesmo, também que nós saímos juntas, estão a ver, outras amigas dela, eu vi ela a fazer a mesma coisa, a dar a opinião dela de forma a influenciar a mente dessas pessoas. Eu vi ela a fazer exatamente o mesmo com outras amigas e também eu vi ela no passado a fazer a mesma coisa comigo em relação a um namorado que eu tive no passado e que por acaso provavelmente tinha sido das melhores relações que eu tinha tido, e ela arranjou maneira de me tentar dizer mal dessa pessoa, desse namorado. Portanto, eu já tinha percebido que ela tinha essa predisposição, ok? Depois houve outros fatores também que me mostraram que ela era bastante intriguista. E um aspecto é este: quando nós estamos ao pé de alguém que é intriguista e que está sempre a manipular e a fazer este jogo da intriga, nós, mesmo que a nossa tendência não seja falar mal das pessoas, quando nós estamos ao pé dessas pessoas que funcionam com a dinâmica tóxica de ser intriguistas, nós começamos a falar mal de outras pessoas, ao pé dessas pessoas. E era isso que acontecia comigo. Eu começava a questionar: porque é que eu, quando estou ao pé desta amiga, entre aspas, porque é que eu estou sempre a falar mal de pessoas? Porque é que eu estou sempre a falar mal deste e daquele e do outro? Porque é que eu estou sempre a falar mal das pessoas, ok? Isso também foi outro aspecto que, junto com esta situação toda, me fez ver que eu estava diante de alguém que me estava a tentar manipular através da intriga. E então a posição que eu tomei em relação a esta pessoa foi parar de falar com ela. De um momento para o outro eu fiz-me de morta, completamente de morta. E é claro que a pessoa reagiu. E é engraçado que eu se calhar não escolhi a melhor altura para me fazer de morta. Eu fiz-me de morta na altura do aniversário dessa pessoa. Ela convidou-me para o aniversário dela e eu resolvi não lhe responder a nada. Nem lhe disse que sim, nem lhe disse que não. Mas ainda não tinha chegado à altura do aniversário. Só que, como eu desconectei energeticamente dela, ela deve ter sentido. E então reagiu e veio-me dizer: eu acho que mereço ao menos que tu me respondas. Reparem,
o que é que ela disse? Ela disse, eu acho que ao menos eu mereço, portanto ela sabe que não merece muito, por isso é que ela disse isto, não é? Mas ela acha que ao menos, ela merecia que eu tivesse-lhe respondido se é o aniversário dela ou não. Ok, é engraçado porque até na própria resposta dela eu vi o quanto ela achava que não merecia assim muito de mim. E porquê que ela achava que não merecia assim muito de mim? Porque ela sabia que me estava a fazer mal. Ela sabia que me estava a atrair, ela sabia que me estava a manipular a mim e provavelmente a pessoa que eu gostava, ok? Muito interessante isto, ok? Depois, outra coisa interessante que eu quero falar com vocês sobre isto dos intriguistas. Porquê é que os intriguistas nem sempre mentem a respeito das situações? Porquê é que eles às vezes usam a verdade, embora distorcida de acordo com os interesses deles, para fazer uma intriga? Porquê é que eles às vezes usam a verdade? É porque eles, usando a verdade, eles não se sentem tão mal com eles mesmos por serem intriguistas. Percebem? De certa forma eles convencem-se, ah não, eu não estou a dizer uma mentira, eu estou a dizer uma verdade, entendem? Mesmo que eles estejam a distorcer a verdade ou a utilizar essa verdade de uma forma ou num momento que não é bom para as pessoas de quem elas estão a falar, elas depois usam aquela desculpa, ah, mas eu estou a falar a verdade, logo eu até sou boa pessoa. Vocês entendem? É por isso que eles usam muitas vezes a verdade. Isto é uma parte que eu queria vos dizer para vos deixar bem claro porque é que as pessoas fazem isto, ok? Agora, portanto, como é que eu recomendo que você lide com uma intriguista? Você, ao reconhecer que a pessoa está a fazer intrigas a respeito dos outros e vem falar mal dos outros consigo, costuma-se dizer uma frase que é, nas costas dos outros eu vejo as minhas. O que é que isso significa? Uma pessoa que está constantemente ao pé de si a dizer mal das outras pessoas, você preste bem atenção, porque existe uma grande probabilidade dessa pessoa também dizer mal de si a outras pessoas. E isso mostra que esta pessoa é intriguista e que esta pessoa serve-se de intrigas e de histórias que ela cria ou que ela usa a respeito da verdade ou da mentira, não interessa, para manipular a sua opinião em relação às pessoas, para manipular a sua opinião em relação ao que ela quer manipular, ok? Eu resolvi cortar ligações com esta pessoa sem dizer absolutamente nada. Se eu lhe recomendo assim fazer o mesmo, se você sentir que isto é um caminho bom, eu não vejo mal nisso, sinceramente. Nós não somos obrigados a falar com ninguém, ok? E às vezes, para deixar de estarmos dentro de um enredo, não é? De uma estrutura assim deste tipo, que é complexa e que mistura amizade com intriga e com drama e etc, com verdade e com mentira tudo junto, às vezes o melhor é cortar logo tudo. Às vezes não dá para chegar e falar, o que é que eu podia falar com esta pessoa? Olha, tu és uma intriguista, olha, eu sei que tu estás a falar também mal de mim à pessoa que eu gosto, olha, eu sei que tu me afastaste da pessoa que eu gosto. Falar isto para quê? O que é que isto interessa? Eu tinha muito mais interesse em falar com a pessoa que eu gosto sobre isto, mas eu não tive essa oportunidade, ok? Do que falar com a intriguista e tentar expor o jogo dela. O que é que eu poderia ajudar essa pessoa a mudar, não é? Eu tenho algumas dúvidas em relação a isso. É assim, eu também não sou perfeita, eu estou na escola da vida, como vocês, ok? Tenho algumas dúvidas se eu realmente poderia ajudar essa pessoa a ter consciência do que faz ou do mal que faz às pessoas, ok? Então eu preferi afastar-me. Agora, em relação ao que vocês podem ou não fazer, cabe à consciência de cada um, ok? Agora, tenham a noção que se vocês confrontarem um intriguista com toda a intriga que ele faz e todo o enredo que ele cria, vão sem expectativas, é a única coisa que eu vos posso dizer, vão sem expectativas de conseguir dar consciência a essas pessoas, porque vocês não sabem há quanto tempo é que estas pessoas fazem isto, o quanto elas estão habituadas a ser assim, e se calhar, lá está, elas podem usar a verdade distorcida para se convencerem que isto é uma forma de estar que é muito boa, entendem? Então, vocês podem não conseguir fazer luz na cabeça dessas pessoas. Portanto, eu acho que não existe regra de como vocês lidarem com uma pessoa que faz intriga, não é? Há pessoas que lidam melhor com isto explodindo e dizendo na cara, não é? Mas é o que eu digo, faça você o que fizer, não crie nenhuma expectativa, faça pelo seu amor próprio, porque você quer estar bem e porque você quer elevar a sua vibração, ok? Sem expectativa em relação ao que é que isso vai criar na outra pessoa de mudança, ok?
Agora, se você se reconhecer a si mesmo como uma intriguista, o que é que você pode fazer? Muita coisa. Você pode perceber que a vida dos outros não é um brinquedo, ok? E que mesmo que você tenha acesso a certas verdades acerca das outras pessoas, qual é a legitimidade que você tem para estar a usar isso para manipular circunstâncias e opiniões? Hein? Quem é que você pensa que é? A verdade é essa. Quem é que você pensa que é para usar a verdade ou a mentira acerca da vida que não é a sua, que é dos outros, para se favorecer, não é? É isto que você tem que se questionar. E porquê é que você faz isso também? Porque se você faz isso é porque você é uma pessoa insegura e medrosa. Só uma pessoa insegura e medrosa é que tem necessidade que os outros pensem de acordo com a sua preferência e não dá liberdade aos outros para pensarem como querem, ok? Portanto, se você faz isso e se você tem abertura suficiente para querer sair da intriga que você mesmo cria, comece a falar menos da vida dos outros. Comece a focar mais na sua vida, nos seus problemas, nas suas inseguranças, nos seus medos, faça a sua cura e leve a sua vibração, ok? Foque mais em si e pare de tentar manipular e controlar o que é que as pessoas pensam umas das outras, o que é que as pessoas sentem umas pelas outras. Isso não é do seu... como é que eu ia dizer? Isso não é da sua responsabilidade. Não é, você não tem sequer legitimidade para mexer na vida das pessoas dessa maneira, e se você fez isso até agora, você pode mudar, ok? Eu não estou a julgar, eu estou só a dizer que nós não temos o direito de interferir até certo ponto na vida dos outros, ok? E quando fazemos isso, mais cedo ou mais tarde, vai haver o karma disso. Porquê? Porque a lei do retorno existe, ok? E o universo não anda aqui a dormir, ok? Portanto, se você se reconhece como uma intriguista e quer mudar, abra a sua mente, foque-se no seu caminho, no seu desenvolvimento pessoal, na sua própria cura, mais do que você foca em dar opinião sobre o que é que os outros acham ou deixam de achar, ok? Meus amores, já sabem, eu não digo estas coisas com a intenção de menosprezar ninguém, mas sim de dar consciência e de mostrar às pessoas que existem outras formas de se relacionarem mais elevadas, e também porque faz parte do meu propósito de alma falar sobre relações tóxicas. Eu aprendi isto através da minha intuição e daquilo que eu canalizo diretamente do espírito, mas também aprendi isto através da escola da vida, e este é um dos contributos que eu quero dar a este mundo, está bem? Muito obrigada por terem visto o vídeo, espero que isto possa ter ajudado de alguma forma, trazido direção, esclarecimento. Gostei muito deste bocadinho, obrigada e até breve. Beijinhos, tchau, tchau.